boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente ao vivo, às 10h25 da noite. E a gente começando aqui mais um Frente a Frente. Meu convidado de hoje está comemorando o aniversário natalício, chegando aos 64 anos, entre tantos com um grande sonho, ser governador da Paraíba. Eu estou falando do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Adriano Galdino, que vai conversar conosco hoje, nesse seu dia de aniversário, fazer um balanço do resultado das eleições 2024 e apontar que se o mapa eleitoral estimulou que ele, quando soprou as velhinhas hoje, ter feito o desejo e o pedido de ser governador da Paraíba. Vamos falar com ele sobre isso e outros temas aqui importantes e interessantes para o nosso estado. A partir de agora, Frente a Frente está no ar. Presidente Adriano Galdino, muito boa noite, feliz aniversário, parabéns, saúde, paz. Obrigado por ter escolhido um tempinho do seu aniversário para estar aqui ao vivo, conversando conosco às 10h25 da noite, viu? Pois é, um prazer enorme estar dialogando com você, Luiz, com todos que fazem o Frente a Frente, e de uma forma bem especial com todos os seus telespectadores. Bom demais, estou recebendo inclusive já parabéns aqui para desejar, daqui a pouco eu faço alguns registros aqui. Como é que você avaliou o resultado das eleições até agora, naturalmente, na Paraíba, a partir da sua visão e dos seus desejos, dos seus projetos políticos? Como é que você avaliou esse resultado? Olha, a avaliação minha é a melhor possível. Dentro da base do governo, o governador João e o PSB foi o grande vitorioso, depois o republicano, e a oposição ficou os partidos maiores, o PMDB em terceiro, o União no quarto, com pequenas quantidades de prefeitos. Então, a base do governo é a grande vencedora e a base do governo mostra a sua eficiência política. Tudo isso nos dá a certeza e a segurança que vamos ser protagonistas em 26 e vamos de novo ser vitoriosos no campo da situação na Paraíba. No caso do Republicanos, o seu partido, foram 50 prefeitos eleitos, não é isso? Isso é igual ao quê? Se eu fosse perguntar se isso representa o quê? 50 prefeitos eleitos do Republicanos. Olha, significa uma fatia muito importante, né? Praticamente 25% dos prefeitos eleitos estão filiados no Republicano. Agora, é claro, tanto eu, como o deputado Murilo, como o deputado Wilson Santiago e o Wilson Filho, como também o deputado federal Hugo Mota, todos nós temos prefeitos aliados, afinados politicamente conosco, que estão em outras agremiações políticas. Que não são do Republicano. Que não são do Republicano. Então, se somarmos todos esses prefeitos, a gente ultrapassa aí a casa de 120 prefeitos. Você fez o dever de casa em Pocinhos, não é isso? Com a eleição lá de mais de 80% da prefeita, né? Pois é, 81 e 44. Eliane faz questão que a gente diga o número exato, 81 e 44, fizemos 10 vereadores dos 11. A oposição só fez um vereador na cidade de Pocinhos. Agora, deputado, eu comecei o programa dizendo que você está fazendo aniversário hoje, 64 anos, revelei logo sua idade aqui. Tudo Aos bem. 64 anos, você tem de ter feito o que fez na política, de ter sido prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia, por mais de um mandato. Vereador. Vereador. Qual é o seu sonho? Você tem realmente esse sonho? Acha que ele cabe na sua trajetória de vida hoje, ser governador da Paraíba? Fala pra gente aqui. Olha, a vida nunca foi fácil para mim. E as coisas acontecem comigo com uma dificuldade maior do que com os outros. Eu não tenho herança política e também não tive a oportunidade de ter herança financeira. Meus pais não puderam deixar nada nem para mim, nem para os meus irmãos. E meus pais não eram políticos, meus avós também não eram políticos. Então, tudo o que eu sou e o que eu tenho faz parte de uma trajetória de luta, de superar dificuldades, de buscar realizar sonhos. E eu fui educado com esse objetivo. Minha mãe, que era uma educadora nata, dizia não só a mim, mas a todos os seus 8 filhos,
que o caminho que o pobre tem para vencer na vida é o caminho da educação, do saber, do conhecimento. Que cada um de nós procurasse estudar para que evitasse sofrer mais do que ela e do que meu pai sofreram durante toda a vida, buscando criar os 8 filhos com as dificuldades de quem mora numa cidade pequena como Pocinhos, na época uma cidade sem ligação asfáltica com Campina Grande, sem água nas torneiras, enfim, era uma vida de muito sofrimento e de muito aperreio. Meu pai, em determinado momento, foi borracheiro, foi caminhoneiro, foi pipeiro. Minha mãe, uma vendedora de Avon de porta em porta. Tinha uma pequena cantina no Colégio Municipal Padre Galvão. E tudo que ela ganhava, ela procurava investir na educação dos filhos. E eu digo que ela foi além de educar e de nos mostrar o caminho da educação como arma, como ferramenta para vencer a dificuldade. E os preconceitos também, que as pessoas que mais têm esse preconceito contra as famílias que menos têm. Ela também nos ensinou a sonhar e a transformar os nossos sonhos em realidade. Ela dizia todo dia, o dia todo, que para a gente transformar os nossos sonhos em realidade, precisava apenas que a gente cumprisse 3 premissas. A primeira era a fé em Deus, a segunda é a determinação e a terceira é o conhecimento e o saber. Com essas 3 coisas, a gente poderia chegar aonde quisesse chegar. E eu acreditei, porque eu sou de uma geração que conselho de pai e de mãe são verdades absolutas, são inquestionáveis. Fico muito triste quando eu vejo nos dias de hoje uma jovem ou um jovem acreditar numa mentirinha de um colega ou de uma colega ou de um fake news do que de uma verdade de um pai e de uma mãe. Quando minha mãe dizia que era possível transformar sonho em realidade, eu acreditei. E fui para a luta. E fui galgando vitórias uma atrás da outra. Foi assim, quando a minha campanha de vereador, depois a campanha de prefeito, de deputado, de presidente da Assembleia, de bancário, que eu enfrentei um concurso muito difícil no Banco do Brasil, naquele tempo mais de 1 milhão de inscritos. Você foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, fui bancário por 15 anos, sou engenheiro civil, naquela época muito difícil o vestibular para engenharia, mais do que a medicina de hoje. Sou advogado também, enfim, galguei espaços, não só no campo educacional, como também no campo econômico, no campo político, graças à educação do meu pai, da minha mãe, dos guerreiros que sempre investiram muito na educação dos seus filhos. Mas isso já os deixariam orgulhosos, naturalmente, toda essa sua trajetória e a conquista de tudo isso que você conquistou até agora, aos 64 anos. Mas quando você olha para frente, por que é que você tem algo que lhe move para dizer assim, mais ainda eu vejo que há espaço, há tempo e há vontade e disposição de conseguir mais? Pois é, eu faço parte de uma Paraíba que é composta em torno de 95% dos paraibanos são pessoas como eu, filhos do povo da Paraíba, filhos de borracheiro, filhos de caminhoneiro, de funcionário público, municipal, estadual, federal, de pequenos comerciantes, de agricultores, enfim, nós, os filhos do povo da Paraíba, somos 95% dos paraibanos. Nada mais natural e normal que um desses filhos do povo possa ser governador da Paraíba também, possa ser senador também. Afinal, nós somos a grande maioria dos paraibanos. E na democracia deve sempre prevalecer a vontade da maioria. Desta forma, eu me sinto preparado para representar, para ser governador, representando os filhos do povo da Paraíba, para que possamos ter um governo voltado essencialmente para atender às necessidades daquelas pessoas que menos têm em toda a Paraíba. Esse é o meu objetivo, de ser um governador que vai representar na sua essência o desejo e a vontade
dos filhos do povo da Paraíba. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo o Vale do Mamanguape. Obrigado pela audiência, está acompanhando ao vivo agora o Frente a Frente, a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa. Mandar em nome do nosso Alvinho, né? Do nosso Álvaro Costa, que está acompanhando aí, está mandando os parabéns aí, o nosso Alvinho, para o presidente Adriano Galdino. Presidente, agora, qual é o caminho, qual é o atalho, ou o caminho, ou a estrada que o senhor quer percorrer para chegar a essa história? Qual é o caminho que você vislumbra aí? Pois é, o caminho é um só. É mostrar a Paraíba que nós, filhos do povo, somos 95% dos paraibanos. Mas tem uma política no meio, presidente, tem um xadrez político no meio que às vezes atrapalha e às vezes ajuda quem não estava nem pensando nisso e às vezes atrapalha quem estava pensando muito nisso, vide a própria trajetória do governador João Azevedo, né, que esteve na gestão pública esse tempo todo, nunca tinha disputado a eleição, disputou em 2018, virou governador, disputou em 2022, foi reeleito governador da Paraíba. Aliás, do ponto de vista de idade, o João está lhe dando inspiração em relação a isso, né? Mas qual é o caminho que você quer pegar, qual é a estrada que você vislumbra? Para ser mais objetivo, por exemplo, ele dá uma das opções. O fato do deputado Hugo Mota, que é o nome, digamos assim, o plano A do Republicanos para 2026. O fato dele estar sendo cotado, aliás, muito bem cotado nos últimos dias para assumir de fato a presidência da Câmara e aí, naturalmente, ficar por lá por mais um tempo. Coloca Adriano Galdino como plano A do Republicanos para 2026? Olha, o Republicano tem na pessoa do deputado federal Hugo Mota sua maior estrela, por sua competência, por sua grandeza política, né? E pelo seu bom trato, não só com os políticos paraibanos, mas também com os políticos do Brasil como um todo. Então, Hugo foi chamado para essa missão, para ser o próximo presidente da Câmara Federal. E com toda certeza será eleito e vai representar muito bem todos nós paraibanos e vai orgulhar o povo da Paraíba na condição de presidente da Câmara Federal em Brasília, que é o segundo cargo mais importante da República. O primeiro cargo mais importante é do presidente Lula, presidente do Brasil. O segundo cargo mais importante da República é a presidência da Câmara Federal, cargo este que será ocupado a partir de fevereiro, acredito eu, e confio nessa afirmativa, será ocupado pelo nosso deputado federal, Hugo Mota. A partir daí, a partir desse cenário, Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, não só o Brasil, mas a Paraíba também vai ter em Hugo uma voz que vai decidir todos os cenários políticos, não só nacional, como também estadual. E nós haveremos de dialogar bastante para que possamos ter, dentro do nosso republicano, lideranças capazes de ocupar cenário de senador, cenário de governador, de vice-governador, de deputados federais, estaduais, enfim, vamos cada vez mais fazer o nosso republicano a partir dessa eleição de Hugo Mota como presidente da Câmara Federal e pela sua maneira muito tranquila, equilibrada de fazer política, vamos fazer cada vez mais um republicano protagonista para as próximas eleições na Paraíba e futuras eleições também. Mas, presidente, objetivamente, o senhor considera que esse movimento de Hugo Mota faz com que o seu nome cresça ainda mais para 2026 nessa composição na chapa com o governador João Azevedo? Olha, pode acontecer sim, tudo uma questão de construção. Eu particularmente tenho dito sempre, quem me conhece sabe muito bem disso, que nunca ninguém me deu nada. Tudo que eu tenho, o que eu sou, foi conquistado à base da luta e da força de vontade, da minha determinação. Eu vou continuar o nosso trabalho, vou continuar a nossa caminhada para ser aceito pelo povo da Paraíba, candidato e futuro governador da Paraíba. Espero ter o apoio do republicano, espero ter o apoio do governador João Azevedo, espero ter o apoio de outras lideranças políticas na Paraíba. Tudo isso vai depender de quem? Do cenário político que eu vou construir juntamente com os nossos amigos, nossas amigas, que irão nos dar as condições ou não de concorrer ao governo do Estado nas eleições de 26. Mas, presidente, por favor, são 10 horas e 39 minutos. O senhor pode explicar para a gente como isso se daria
Para eu entender essa equação, eu não consigo entender essa equação sobre que ponto de vista. Se o governador João Azevedo permanecer no cargo, talvez ele permanecendo no cargo, ele queira lançar alguém do partido dele, do PSB. Aí eu não vou querer conjecturar nomes aqui. Você pode até fazê-lo. Mas ele pode também querer sair do cargo, ser candidato ao Senado. Aliás, sentado nessa cadeira há alguns dias, chegou a mencionar que o resultado das eleições de 2024 está apontando para isso. Nesses dois casos, onde é que cabe Adriano Galdino do Republicanos? Explica pra gente onde é que cabe esse seu sonho. Pois é, esse sonho, essa vontade vai independer da posição política do governador João. O governador João tem todo o direito de querer ser senador e tem competência e tem força política para isso. Agora, eu estou acostumado a subir ladeiras, a fazer determinados enfrentamentos que as pessoas às vezes até duvidam da nossa capacidade política. Eu vou continuar o nosso trabalho. Essa construção de 26 vai ser uma construção que vai ser determinada lá em 26. Eu não vou esperar se o governador vai ficar ou vai sair do governo. Eu vou trabalhar com esse meu objetivo, com essa minha determinação. E lá na frente, nós vamos estudar o cenário e de uma maneira muito tranquila, vamos dialogar com o republicano, com a base do governo, com o próprio governador João e vamos ver qual é o cenário que atende não só Adriano, mas atende o governador, atende o meu partido republicano, o deputado Hugo Mota, e nesse diálogo é que a gente vai encontrar a fórmula e a maneira de contemplar todos e de também contemplar o meu sonho de ser governador da Paraíba. Pode ser até com oposição, pelo que o senhor está me falando, pode até ser com uma oposição, esse seu movimento? Olha, nesse cenário de hoje, eu não trabalho com essa hipótese de ser candidato da oposição. Eu estou muito bem na base do governador João Azevedo. Eu acho que eu tenho uma contribuição muito grande dentro desse cenário político paraibano. Você mesmo foi secretário do governo passado, do governo Ricardo. Você lembra o quanto foi tumultuado o processo político daquela época entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado? O quanto a Paraíba perdeu naquele momento de briga e de confusão que havia entre os poderes. Depois que eu fui eleito presidente, voltou a calmaria e voltou uma relação de respeito entre o Poder Legislativo e o governador da época, que era o Ricardo. E a partir dessa tranquilidade, Ricardo pôde fazer também um excelente governo, que foi capaz, esse excelente governo, de eleger seu sucessor, que é o atual governador João. E a partir também da nossa continuidade como presidente, o governador João hoje consegue fazer suas políticas tudo de maneira muito tranquila. Então, essa minha contribuição, através da minha posição política lá na Assembleia, de dar governabilidade, não só ao governo anterior, mas a esse governo também, dá a mim as condições políticas para que eu possa cada vez mais contribuir. Agora, não mais no Poder Legislativo, mas também no Poder Executivo. Deixa eu mandar um abraço para o Gesiel, telespectador assíduo aqui do Frente a Frente, também está acompanhando, dizendo que o deputado Adriano Galdino tem todas as credenciais para ser governador aqui da Paraíba. Um abraço, Gesiel, obrigado aí pela tua audiência. Se você sentasse com o governador, ou já sentou, e aí pudesse falar, se é conhecido pelo político que não tem freio na língua, não tem esse negócio de ficar gaguejando quando você quer dar uma opinião. Se você sentasse na frente do governador, João Azevedo, o que você diria para ele do ponto de vista dele fazer um movimento para 2026? Sair para ser senador ou permanecer no governo e aí fazer o desenho a partir dele no governo? Eu já disse a ele, já disse publicamente. Eu acho que todo governador sonha e tem todas as condições do governador João de sair do governo para ser candidato a senador e ser eleito senador pela Paraíba. Agora, para isso, ele precisa encontrar uma equação política que lhe dê tranquilidade, para que ele possa sair do governo em abril, chegar 4 meses depois, em agosto, nas convenções, chegar mais 2 meses depois na eleição, em outubro, com a garantia de que seu projeto político não vai sofrer interrupção. Seriam 6 meses. E 6 meses ele precisa ter essa equação resolvida, que a sua saída não vai lhe dar nenhuma situação de descontinuidade. Essa resposta, ele vai ter que ter a resposta já em abril, para não sair do governo e sofrer o risco de ter descontinuidade no seu governo. Porque o governador João merece que a classe política jogue limpo com ele e diga: governador, se você sair,
nós vamos lhe dar essas condições para que você possa ser o nosso senador e ser eleito. Esse jogo precisa ser limpo, tranquilo, um jogo onde o governador João possa sair na maior tranquilidade. Mas se não houver essa condição política, que ele fique no governo, dê continuidade ao seu governo, é um governo exitoso, um governo de muitas realizações, e ele possa eleger o seu sucessor para que ele possa cada vez mais se gabaritar para ser no futuro, quem sabe, um ministro do governo Lula, apoiado pelos deputados pelos os partidos da base aqui na Paraíba e que vão ter força lá em Brasília, força necessária para indicá-lo ministro do governo Lula. Você faria essa defesa? Tranquilo. Essa condição política que você está falando seria, na prática, ela seria o quê? Essa condição política, essa garantia e segurança de que ele não seria passado para trás. Tem alguma dica? Essa segurança política, ele tem a certeza de que todo o comando político vai ser continuado sendo determinado por ele. Conduzido por ele. Conduzido por ele. Mesmo fora. Mesmo ele tendo fora. Então, se ele conseguir continuar conduzindo todo o processo político, não só do partido dele, mas de todos os partidos que compõem a base, durante esse período que ele estiver fora do governo, não vejo nenhum problema. Mas como é que ele conseguiria isso na prática? Aí é que está. Essa equação quem tem que encontrar é ele, enquanto governador da Paraíba, para que ele possa ter a certeza de que vai ter tranquilidade para se eleger senador e poder representar muito bem a nossa Paraíba. Se não, ele vai continuar no governo e vai ter, por parte dos partidos da base e suas direções nacionais, o compromisso dele ser, no próximo governo, um ministro do governo Lula. Vou mandar um abraço para o Marcial Matos, está acompanhando também lá da Assembleia. Marcial é antigo na Assembleia Legislativa, está acompanhando. Obrigado, Marcial. Agora, presidente, antes, quando você falava nessa história de ser governador da Paraíba, você tinha uma frase, não sei se você já parou de dizer ela ou ainda disse assim, olha, eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho história, só não tenho voto. E quando você dizia isso, mas eu quero ser governador. Quando você dizia isso, me vinha na memória uma informação, eu queria que você desmentisse ela aqui ou confirmasse. Que quando você dizia o seguinte, olha, eu tenho vontade, tenho coragem, tenho disposição, tenho história, aí não tenho voto, mas vou ser governador. E tem uma informação de que tem um movimento que passa pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que pudesse levar Adriano Galdino, assim, a ser governador da Paraíba. Que movimento seria esse, Luiz Torres? Seguinte, há uma vaga aberta no Tribunal de Contas em 2026, no início de 2026, seria preenchido com indicação, haveria uma indicação ali, uma defesa da indicação do atual vice-governador Lucas Ribeiro para essa vaga. Ele dizendo sim, aceitando essa vaga do TCE, o segundo homem na sucessão, ou aliás, o primeiro na sucessão do governo do Estado, João Azevedo, e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que assumiria naturalmente uma saída de João e seria candidato à reeleição, aliás, já seria governador sem eleição e depois candidato à reeleição. Isso existe ou não? O senhor tem agora, são 10 horas e 48 minutos, o senhor pode dizer se isso é mentira ou se isso existe. O senhor tem coragem de dizer que isso é mentira, presidente? Olha, isso é uma obra de engenharia política muito complexa, né? A sua obra de engenharia política é possível. Agora, a preço de hoje, nada disso foi conversado, nada disso tem sido comentado nos bastidores, nem fora dos bastidores. Tudo isso são especulações de uma possibilidade. Mas de concreto não tem absolutamente nada. Mas é complexa, mas não é impossível. Impossível. Não. Não é impossível nesse sentido. Tá aí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque para quem está nos acompanhando, presidente, e olha assim, por que a Assembleia Legislativa existe? Por que o Poder Legislativo existe? Por que um Estado deve bancar a existência da Assembleia Legislativa? Para o telespectador que está dizendo que isso não deveria existir, que é um peso para a máquina, como é que o senhor justifica a existência e a importância do Poder Legislativo? Primeiro porque o Poder Legislativo é o poder do povo. É o poder que vem do povo. É o poder que representa o povo. Então o Poder Legislativo é a essência dos poderes. É o poder na sua essência mais forte, porque a democracia exige participação popular. E o poder que vem do povo, que representa o povo, é o poder legislativo. Eu acho que as pessoas que combatem o poder legislativo e se acham detentores das verdades, deveriam ser candidatos, ao invés de estar
criticando o Poder Legislativo, que na sua essência é um poder que representa de forma muito clara e objetiva e que contribui muito para o Estado Democrático de Direito, não só do Brasil, mas de todo o planeta. É um poder que realmente tem sua história marcada por muitas lutas em defesa da nossa democracia. Então as pessoas que vivem a criticar o Poder Legislativo... É o que mais apanha? É o mais frágil? Deveriam sim ser candidatos para quem pudesse, dentro da sua concepção, até mudar o Poder Legislativo. Eu não digo que é o poder mais frágil, é o poder mais forte, mas é um poder que, de certa forma, não tem o peso da caneta. O Poder Judiciário tem um peso da caneta, o Poder Executivo também o tem. O Poder Legislativo, o peso é menor e, além do mais, é um poder que está representado por várias correntes e de certa forma, está dividido, porque ali dentro dele estão várias correntes e várias ideologias e, de certa forma, tem uma divisão. E essa divisão enfraquece o Poder Legislativo. Mas a democracia, que é representada pelo Poder Legislativo, nunca deixa de ser forte, porque é um poder que vem do povo e alguém já disse isso. Tudo que é gasto com o Poder Legislativo é pouco, porque esse poder representa o povo no poder e representa o que é mais essencial para a nossa democracia, porque é a vontade do povo, é o direito do povo de se fazer representado pelos seus representantes. Você falou uma coisa interessante, diz, olha, é um poder que não tem a caneta. Agora, se a gente for fazer um recorte do Brasil no Congresso Nacional, mesmo sem a caneta, a impressão que o país tem é que o Congresso Nacional, sobretudo com a presença ali do famoso Centrão, é o Congresso Nacional que efetivamente manda no país, né, dizendo naturalmente ou dificultando a vida de um governo federal, de uma presidência, ou facilitando essa caminhada, e a gente dá ao Congresso Nacional um poder, inclusive com a quantidade de emendas, orçamentariamente falando, é um poder que vem ano a ano aumentando digamos assim, a fatia do bolo orçamentário, das emendas impositivas. As Assembleias Legislativas não estão conseguindo acompanhar essa caminhada de fortalecimento do Congresso Nacional? Pois é, repare bem, o orçamento da União, o que é o orçamento da União? Há 50 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou até menos 20 anos atrás, se entendia que o orçamento da União é o orçamento do Poder Executivo. Mas, ultimamente, se abriu uma discussão muito, muito forte que o orçamento da União é composto do orçamento do Executivo, mais o orçamento dos demais poderes, do Legislativo, do Judiciário e demais poderes. Acabou-se aquela falácia de que o orçamento da União era do Executivo. E esse orçamento do Executivo era que seria distribuído para os demais poderes. Hoje a fala é diferente. Isso. O orçamento da União pertence a todos os poderes. E aí, de uma forma muito legítima... Mas isso não é usurpação da prerrogativa de administrar, não, presidente? Do ponto de vista de... o Executivo é eleito para executar, né, as leis e, no caso, executar obras e ações. E aí o Congresso tira isso, o Legislativo tira isso das mãos do Executivo? Não, na verdade, a concepção de hoje é que o orçamento da União deve ser distribuído para os demais poderes. Então, o direito que tem o Judiciário em questionar e buscar mais recursos para aprimorar o Poder Judiciário, que tem os órgãos controladores, como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Federal, Estadual, de buscar mais recursos para aprimorar suas atividades. Tem também o direito, o Poder Legislativo também, de buscar mais recursos para aprimorar as suas atividades. Aí, qual é a atividade do Poder Legislativo? É legislar. E o que é legislar? É dizer, bom, nós queremos, a partir de agora, a partir do ano que vem, que o Executivo possa gastar mais nessa área ou naquela área, a partir de provocações, de orientações, de determinações do próprio poder. Foi isso que aconteceu a nível de Brasília, que está acontecendo também nos estados de forma muito tímida. Na Paraíba nós temos o que nós chamamos de emenda impositiva, que é hoje, esse ano que vem, vai beirar aí 4 milhões e 700. 4 milhões no geral para todos os deputados? Para cada um dos deputados. Cada deputado tem direito a 4 milhões e 700 para indicar
indicar para obras nos municípios. Deixar bem claro que esse recurso não vai para nenhum deputado. O deputado tem 4 milhões e 700 para dizer assim, pronto, nós vamos botar 200 mil para Pocinhos, para Puxinanã, para Taperoá, para cada cidade que eu sou representado, eu pego esse valor e saio distribuindo. Como também para entidades filantrópicas ou para os próprios poderes. Recurso, tem emenda para o Ministério Público. Eu não sou muito bom de conta, mas isso para 36 deputados, isso dá mais de quase 200 milhões de reais, é isso? É por aí, quase 200 milhões de reais. Quase 200 milhões mas, por de reais. exemplo, eu tenho hoje 23 prefeituras. Então, 4 milhões, vamos supor que seja 25 prefeituras, tem algumas oposições que eu também coloco alguma coisa, né? O prefeito não é meu aliado, mas eu tenho que colocar que, afinal de contas, quem votou em mim foi os eleitores e não o prefeito. Então, eu faço política hoje em 40 cidades. 5 milhões dá 100 e poucos mil para cada cidade. É muito, não compra nenhuma ambulância. Então, é muito pouco. Se você fizer essa conta dessa maneira, você vê que é muito pouco. Então, se eu for, eu faço política em quase a cidade, se eu for indicar uma ambulância para cada cidade, não vou ter dinheiro para isso. Então, realmente é muito pouco esse recurso e nós esperamos que cada vez mais esse recurso possa melhorar, porque esse recurso não vai para nenhum deputado. A gente apenas indica para que o Executivo mande esse recurso para essa finalidade, para os prefeitos comprarem de acordo com o que foi determinado no orçamento, pela vontade de cada deputado ou deputada. Tá, deixa eu lhe fazer uma pergunta que, na verdade, eu divido em duas. A primeira pergunta é o seguinte: o governador João Azevedo é um bom pagador dessas emendas? E a segunda, a população pode estar fazendo o seguinte: olha, isso torna a Assembleia Legislativa subserviente, o Poder Legislativo, não a Assembleia só, mas o Poder Legislativo tem um poder, tem a prerrogativa e o dever de fiscalizar o Poder Executivo. Não fiscaliza porque está ali atrelada a essa quantidade toda de emendas. Ou a emenda é positiva, o nome já está dizendo, é obrigatório, inclusive os deputados da oposição, mesmo batendo no governo, recebem essas emendas. O governador é um bom pagador e como é que o senhor avalia isso? Primeiro, essa luta começou lá atrás, através da nossa luta, juntamente com o deputado Genival Matias, de grande e saudosa memória, o deputado Tião Gomes, e a gente começou essa luta de querer aprovar na Paraíba as emendas impositivas. Não tivemos sucesso com o governador Ricardo e depois com o governador João, no início foi muita dificuldade, mas terminamos convencendo o governador da importância da emenda impositiva, que mostra de forma muito categórica e muito firme o respeito que o governador tem ao Poder Legislativo. E quando a emenda impositiva virou lei, então hoje o tratamento que tem um deputado da oposição é o mesmo tratamento que tem um deputado da situação. Tem o mesmo poder, o mesmo valor, e independente de sua posição política, o governador está obrigado a liberar as emendas impositivas indicadas pelos deputados de oposição, como também de situação. E ele tem feito isso? 100%. Tem feito isso 100% sem nenhum problema. Marca um dia tal, depois que está tudo pronto, ele marca uma solenidade e naquele dia manda liberar todas as emendas de todos os deputados. Isso aí o governador tem sido muito correto. Eu quero parabenizar e agradecer ao governador João pelo respeito, pela atenção que tem tido, não só aos deputados da base, como também aos deputados de oposição. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para a Nicinha do Valentina, que está acompanhando a entrevista também, parabenizando o presidente. E para o nosso amigo Cacá Barbosa, da Band News, amanhã está logo cedo da Band News, está no programa também, que vai trazer algumas manchetes da sua conversa aqui no programa Band News, aqui da FM amanhã. Obrigado, Cacá, por estar acompanhando aqui. Perguntar aqui, presidente, o governador João, para essa eleição, falou na base do governo na Assembleia, para essa eleição teve algumas rusgas com alguns deputados da base em função da composição das disputas eleitorais municipais. Teve confusão em Santa Rita com a doutora Jane Panta, teve confusão em Cajazeiras com o deputado Júnior Araújo, teve confusão em São Bento com o deputado Galego de Souza. A palavra do presidente Adriano Galdino, porque dizem que o senhor manda e comanda lá na Assembleia esses deputados da base, da oposição e tudo. Tem retorno, tudo tranquilozinho para o governador, para a base do governo, ou não? Vai precisar trabalhar muito para ter esse retorno? Olha, essa pergunta tem que ser feita não a mim, mas ao presidente do PP na Paraíba, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Afinal, o governo do governador João é composto por ele, que é do PSB, e o vice-governador, que é do PP. Então, esses deputados a que você se referiu aí, todos três são do PP. O deputado Júnior Araújo é do PSB, inclusive. Pois é. Então, do governador. E os outros três, não sei se você fala da doutora Paula. Doutora Paula de Cajazeiras,
são do PP. Então, se o PP está no governo através do seu vice, se está na base do governo, nada mais natural que seja relevado e que eles continuem dentro da base do governo. Mas com a palavra, o presidente do PP na Paraíba, Aguinaldo Ribeiro. Você acha que é por ali que tem que fazer a pacificação? Natural, normal. O PP hoje tem um vice-governador, está dentro da base do governo. O governo não é só do governador João. O governador é PSB, o vice-governador é do PP. O governo são os dois partidos que estão administrando a Paraíba no plano executivo. Nada mais natural que esses deputados que estão hoje insatisfeitos, que tenham uma conversa com o seu presidente e que permaneçam na base do governo. Se essa for a intenção do PP, continuar na base do governo. Se o PP pensa diferente, aí vai ter que dizer sim ou não agora, a partir dessa discussão com os seus deputados da base. Olha aí. Deixa eu lhe perguntar aqui, o senador Efraim Filho, vocês ajudaram a eleger o senador Efraim Filho na eleição, inclusive contra a posição do governador João Azevedo. O que é que vocês vão falar com... Daqui a pouco a gente vai botar mais uma aguinha, pedir um intervalo para botar a aguinha pro presidente, que é aniversário dele, ele está com sede aqui. Muita sede. O que é que vocês vão fazer com o Efraim Filho, vocês elegeram, e agora, o que é que vocês vão fazer com ele em 2026? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, botar a aguinha aqui, inclusive, no copo do presidente, e a gente volta aqui no Frente a Frente.